Olá, amantes da natureza, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é José Sensini, mais uma vez trazendo um vídeo de saúde natural. Hoje nós vamos falar sobre alimentação que poderia ser indicada para o tratamento de andropausa, tá? É uma alimentação baseada dentro da medicina chinesa e, obviamente, isso tem variantes de acordo com cada pessoa. Mas eu vou falar aqui de forma geral algumas coisas que podem atrapalhar bastante a produção de testosterona no corpo, atrapalhar, aumentar os sintomas do paciente com andropausa, da pessoa que está tendo andropausa, né? Tá passando por esse processo. Bom, primeira coisa, vamos falar o que tirar, né? Então, primeira coisa, álcool e estimulantes, cafeína. Esses dois, eles têm estudos mostrando que eles diminuem a testosterona ativa na corrente sanguínea, né? E sem dúvida eles vão atrapalhar uma série de processos no organismo e danificar essa produção da testosterona, né? Incluindo o café mesmo de todo dia. Ele pode prejudicar. Na medicina chinesa ele é amargo, ele joga para baixo a energia, né? Que é justamente o que a gente não quer. Ele estressa a suprarrenal, que tem um papel muito importante, então não é recomendado esses dois, ou reduzir consideravelmente, tá? E aí a gente está falando do café, mas outros estimulantes também. O melhor aqui, eu diria, é o chamate, tá? Mas ainda assim tem que ser utilizado com cuidado. Ou melhor ainda, o melhor estimulante para esse caso é o guaraná, não é o chamate, inclusive. Tá? Então, dentre os estimulantes que contém cafeína, acredito que o guaraná seja a melhor opção para esse quadro. Tá? Algumas outras coisas que a gente tem que reduzir consideravelmente da dieta: farinha e açúcar. Esses carboidratos de rápida absorção danificam a produção, sobretudo de manhã, onde o nosso pico de testosterona é produzido, danificam essa produção, atrapalham essa produção e justamente vai atrapalhar a pessoa, né? Eles têm sabor doce, eles vão gerar letargia, cansaço físico e mental, e adiposidade, né? Vai engordar a pessoa, isso também atrapalha a produção de testosterona e por aí vai, né? O leite, tá? O leite é um alimento doce, muito forte, muito yin, que pode atrapalhar também, pode gerar lassitude, pode engordar, enfraquecer a musculatura, então tem que ser consumido com cuidado. O sal também, porque o sal, ele, por ser obviamente salgado, em excesso ele amolece as massas e ele pode amolecer os músculos e amolecer os ossos também, tá? Isso, então tem que tomar bastante cuidado com o excesso de sal. Ele atrapalha, então várias ligações do sal acabam prejudicando a atividade masculina, né? Seja aumentando a pressão, e aí você gera, por exemplo, uma impotência por pressão alta, é muito comum, tá? Então tem que observar o consumo do sal também. Associado ao sal, eu vou colocar o outro produto, que é a soja. A soja é rica em fito-hormônios, né, conhecido mais popularmente como isoflavona, e essa isoflavona ela tem um efeito de diminuir muito a testosterona. Ele é basicamente um hormônio feminino, né? Então, se o homem consome muita soja, isso vai atrapalhar ele nas funções masculinas, hormonais que ele precisa desenvolver. O detalhe aqui é alimentos com soja fermentada, que são normalmente da culinária japonesa, esses têm uma tolerância maior, né? Eles são menos ricos em isoflavonas, mas eles são muito salgados, então tem que tomar cuidado aqui também, mas pela questão do sal, tá? Soja in natura, carne de soja, salgadinho de soja, não comam isso. Eu diria
muito raramente se deve comer isso, e no caso de uma andropausa, de maneira alguma, tá bom? Que mais? Dentro do álcool, a cerveja é importante a gente falar. Ela é rica em lúpulo. O lúpulo tem uma função de esfriar o aquecedor médio, ele diminui a libido, então não é interessante também. O milho também tem um efeito similar, então tem que tomar cuidado com produtos à base de milho. E cerveja, né, para não dizer vagabunda, mas cerveja de péssima qualidade do Brasil, grande parte é à base de milho, então tem que tomar um cuidado, porque aí junta milho, lúpulo, putz, lascou, né? Aí já viu, as funções vão ficar bem comprometidas. E aí o que começar a ingerir mais? Não tem muito segredo, mas grãos de forma geral, né? Então os feijões são importantes, sobretudo o preto, por exemplo, é legal você introduzir na dieta. Castanhas, castanha do Pará, nozes, amêndoa, castanha do caju, amendoim propriamente dito, todas essas oleaginosas são importantíssimas para isso. Alguns temperos, né, como alecrim, cravo, gengibre e canela, você pode fazer chás, você pode temperar alguma coisa com isso, também é válido aumentar o consumo. Tubérculos de forma geral, então evitar um pouco a batata inglesa, mas inhame, cará, batata doce, beterraba, cenoura, enfim, todas essas podem ser utilizadas, devem ser utilizadas, é interessante. Um outro tempero que eu esqueci é a pimenta, também pode ajudar, né? Tudo que gera aquecimento vai contribuir para que as funções se regularizem, né? Um quadro de andropausa é um quadro muito parecido com um quadro de hipotiroidismo, de certa forma, tá? Salvo algumas variações, né? O tratamento acaba sendo bem similar. Comer muita aveia. A aveia é um alimento fundamental para quem está passando pela andropausa. Tem que comer bastante, chegando a 30 ou 60 gramas diárias de aveia seria o ideal. É basicamente isso, né? O que passar a comer mais, você pode comer de tudo. Eu faria mais uma ressalva aqui: evitar frutas com muito líquido, né? Então melancia, melão ou mesmo laranja, e cuidado com o limão também, tá? Basicamente isso. Faça o teste, não acredite em mim não, faça uma dieta, comece uma dieta, em 2 semanas você já está se sentindo melhor, tá bom? Tem mais vídeo, tem a dica de tratamento caseiro que eu dei também, espero que ajude aqueles que estão passando por esse quadro, né? Um forte abraço a todos e até breve.